ao canal Sã Doutrina com o pastor Aldemir Araújo. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus com o tema Convite à Felicidade, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a inspiração que ele deu a Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas vidas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite à felicidade é um convite singular por vários motivos, e um deles é que esse convite é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava no princípio de todas as coisas com Deus, e Ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sobre esse tema, quando Ele esteve aqui na terra, iniciando o seu ministério, Ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este convite também é singular porque ele é universal, é para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Mas quem são as pessoas cansadas e o que levou elas a estarem nessa condição? À luz da palavra de Deus, toda pessoa que ainda não teve o encontro real com Jesus Cristo se encontra nessa condição. Porque quando a pessoa tem um encontro real com Jesus Cristo, ele entra no reino de Deus e ingressa nele e volta à comunhão com Deus e desfrutar da verdadeira felicidade. Mas as pessoas que ainda não teve esse encontro real com Deus se encontram na condição de pecador. De acordo, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Mas a transgressão da humanidade faz separação entre ela e Deus. O pecado é tão malévolo que ele constrói essa barreira de separação, distancia o homem de Deus e naturalmente da felicidade, e ele tem duas faces. A primeira face do pecado é quando o homem comete um ato contra a justiça e a santidade de Deus, quando, por exemplo, ele mente ou comete um pecado de idolatria. Mas o pecado ainda tem uma face muito mais cruel do que esta. É o pecado que está presente na natureza do ser humano desde a concepção. É o pecado herdado de Adão, que ele reside na natureza humana. E quando o homem nasce, ainda que ele vivesse durante toda a sua vida e não cometesse um só pecado, ainda assim ele seria um extremo pecador diante de Deus, só pelo fato dele ter nascido com o pecado intrínseco dentro da sua natureza. E assim toda a natureza do ser humano é uma natureza decaída, perversa e pecadora, inclinada para as coisas erradas. E com isso o pecado afasta o homem de Deus e o homem passa a carregar o jugo do pecado, que é a morte, fica espiritualmente morto perante Deus. E diante desta separação, a alma da pessoa tem saudade, tem vontade de ser feliz. E então, quando ela é o momento em que ela se sente cansada, na verdade, cansada e oprimida aqui, são apenas o gênero desse estado, mas envolve a tristeza, a solidão, o vazio, a dor, o choro,
a depressão e a própria opressão compõem o mais agudo choro da alma, com desespero querendo voltar ao centro da felicidade e da comunhão com Deus. E como o ser humano não tem quase condições de entender o que a alma está dizendo, ele só sabe que quer ser feliz, ele se lança a muitas aventuras e parte para a diversão, para as bebidas, para o ocultismo, para a busca da fama, do poder, da glória. Mas quando ele está no ápice da conquista, ele percebe que mesmo adquirindo tudo isso, não encontrou a felicidade. Na verdade, a conquista de riqueza, de patrimônio, de fama, quando feito de forma honesta, é muito bom, porque facilita o bem-estar nosso aqui na terra. Mas a Bíblia diz que a felicidade de alguém não consiste na abundância de que eu possui. Então a alma continua chorando, desesperada e naturalmente refletindo no corpo como pessoas cansadas e oprimidas. Então Jesus nesse texto propõe: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas vidas. Jesus oferece o alívio, Jesus oferece a felicidade, mas estabelece uma condição, que é aprender dele, que é humilde de coração. E quando a pessoa aprende de Jesus, ele aprende que a pessoa precisa ter um encontro real com Jesus, para que a pessoa possa entrar no reino de Deus e voltar para a comunhão com Deus. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E a Bíblia, o próprio Jesus falando sobre esse tema, ele disse: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê em mim já está condenado, porque não se dispõe a seguir o único meio de salvação existente para a humanidade. Então esse é um passo fundamental para as pessoas que se propõem ser felizes. E o outro passo é acreditar em Deus, é temer a Deus. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. E Deus é o Criador do céu e do universo e o doador da vida. Então Deus sem o ser humano, ele continua sendo Deus, mas o ser humano sem Deus não passa de nada. Além disso, também aprende com Jesus a importância de perdoar. Quem não perdoa fica parada no tempo, é suscetível a desenvolver as mais variadas enfermidades psicossomáticas. Porque quem não perdoa mantém no seu coração o ódio, o rancor, a mágoa. E esses comportamentos geram as mais imagináveis enfermidades. Além disso, Jesus falou, ao nos ensinar a orar, ele disse: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. Então, se a gente pede perdão a Deus e não perdoa o nosso próximo, Deus também não nos perdoa. Então, quem não perdoa, acorda com seu desafeto, anda o dia inteiro com ele, dorme com ele. E em alguns casos a gente sabe de pessoas que mesmo que o desafeto já morreu há muito tempo, mas como a pessoa nunca conseguiu perdoar, mesmo a pessoa estando morta, ele se mantém vivo dia e noite ao lado da pessoa que não perdoa. Então é importante aprender com Jesus, porque vai aprender sobre o perdão. E por último, a pessoa aprende a colocar em prática o que Jesus ensinou na sua palavra quando disse: não ajunteis tesouros apenas na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões roubam e minam. Mas ajunteis tesouro nos céus, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, nem os ladrões roubam e minam. Quem constrói um tesouro nos céus, quem constrói um patrimônio nos céus, consegue viver a felicidade aqui na terra, mesmo em meio às injustiças, ao pecado e todas as desigualdades que aqui existe. Por quê? Porque a pessoa sabe que um dia a sua existência vai terminar sobre a face da terra.
E existe uma eternidade para ele viver. E na eternidade existem dois destinos, o reino de Deus e o reino do mal. Quem constrói no reino de Deus, quando terminar os seus dias aqui, vai ter a permissão de Deus de estar com ele na eternidade. Mas essa construção não é com tijolo, com ferro, com dinheiro. Essa construção é com a comunhão que a pessoa desfruta com Deus aqui na terra e se mantém fiel a Ele até o fim. Ele disse, aquele que for fiel até o fim será salvo. Então, quando a pessoa partir para a eternidade, que fez uma construção, que manteve a comunhão com Deus, ele vai estar com Deus no novo céu e na nova terra. Portanto, ali não haverá tristeza, cansaço, choro, solidão, vazio e dor. A Bíblia diz que no novo céus não haverá morte, não haverá envelhecimento, não haverá lutas, nem choro e nem dor. A Bíblia diz que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Portanto, nós estaremos na eternidade com Deus, desfrutando da verdadeira felicidade em toda a sua plenitude, desfrutando de toda a grandiosidade e beleza do universo e, sobretudo, ao lado de Deus. Então, se você quer ser feliz, aceite o convite, entregando sua vida para Jesus e tendo um encontro real com Ele. E assim você voltará a ser feliz. Que Deus te abençoe por ter nos assistido e eu quero orar por sua vida e pela provável decisão que você está tomando. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou de, através desse canal de comunicação, estar trazendo a mensagem do Reino de Deus para essas pessoas, a mensagem que transforma o pecador em um salvo, em um filho de Deus. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos assistido. Se inscreva em nosso canal para que ele seja fortalecido a cada dia e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas venham ser edificados com a genuína palavra de Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.